Muito boa noite, bem-vindos ao Virar à Esquerda com Paulo Araújo Correia. Paulo, é um gosto ter-te aqui. Sempre um prazer estar aqui, Paulo. Margem de segurança, Com margem de segurança. Que as línguas não começarem Não. coisas. Estamos a 2,42 metros, por isso. Exatamente. Não, é obrigatório, Paulo. Acho que devemos ter todos os cuidados, nunca são de mais, e no que nós podemos fazer para cumprir e para salvaguardarmos a nossa segurança e dos outros, acho que devemos dar o exemplo e estamos a fazê-lo neste momento. Muito bem. Paulo, vamos começar, temos aqui muito hoje para debater, mas vamos começar com a entrevista do Rui Rio, do presidente do PSD. Sim, já foi há uns dias, mas continua a ter impacto, a ter consequências, e já vou concretizar. Mas o Dr. Rui Rio, fazer um exercício de memória. Quando se apresentou como candidato a líder do PSD, já depois de ter ganho a liderança do PSD, chegou até a usar uma expressão muito popular que vinha dar um banho de ética. Um banho de ética, alguém que vinha acabar com as práticas menos positivas, digamos assim, que ele identificava no Partido Social Democrata e na própria política. Depois dizia também que vinha para fazer política de uma maneira diferente. Ele dizia que até nem se identificava como alguém de direita. Reparam, o líder do PSD que não era alguém de direita, era alguém do centro, e ele, se calhar, quase à esquerda, no fundo recuperando o partido e o PSD fundado pelo Sá Carneiro. Era assim que ele se apresentava na política. Bom, e agora não posso deixar de manifestar a minha surpresa e a minha desilusão, que é pelo acordo que ele fez nos Açores, que foi uma coisa, eu diria, como um parto difícil de assunção, ninguém o queria assumir. O Dr. Rui começou por dizer que era apenas uma questão local, nos Açores. Depois já tinha havido um envolvimento do PSD nacional, mas que era só uma questão de participação. Ninguém percebia muito bem o PSD que estava e não estava. E agora, esta entrevista que ele deu, salvo erro, à RTP, ele vem assumir completamente o acordo com o Chega e vem até recuperar algumas das bandeiras do Chega para si próprias, dizendo que se revê nelas. Exemplo, a questão da subsidiodependência. Primeiro, identificar o que é isso, a subsidiodependência. E ele dá o exemplo dos Açores como a pior região do país em matéria de subsidiodependência. Mais grave do que isso, dá o exemplo de Rabo Peixe. Rabo Peixe, não sei se as pessoas conhecem a história de Rabo Peixe. Infelizmente, Rabo Peixe teve, faz precisamente agora 20 anos, teve a infelicidade de ter um carregamento, um navio carregado de droga, que naufragou à costa de Rabo Peixe. E que a população acedeu a uma quantia que estamos a falar de toneladas de droga e que infelizmente nem sabiam o que era. Há até relatos históricos de pessoas que preparavam peixe, que utilizando cocaína, para teres uma ideia do que estamos aqui a falar. Não, e as pessoas criaram uma toxicodependência brutal que se arrastou ali durante gerações a fio e que veio a crescer à situação demográfica já difícil deles, porque são isolados, territorialmente isolados, que dedicavam-se naturalmente à atividade da pesca, tinham poucas oportunidades, ou seja, uma população que a própria natureza do sítio onde estão localizados torna difícil as condições de vida e acresceu a isso este enorme flagelo resultante do acesso à cocaína. E o Dr. Rui Rio vem usá-los como exemplo de subsidiodependência que é preciso atacar. Dizendo uma coisa que qualquer cidadão de bem se identificaria, que é preciso erradicar a pobreza. Eu acho que uma das grandes funções dos partidos políticos é precisamente criar as condições para erradicar a pobreza, para acabar com a pobreza. Outra coisa completamente diferente, Paulo, é nós usarmos o rabo de peixe como um exemplo da subsidiodependência, como diz o Chega e na qual se identifica o Rui Rio, que é basicamente dizer que é pessoas que não querem trabalhar e que se aproveitam do Estado e dos descontos de todos nós para viver à gola, para usar um termo popularucho, do Estado. Paulo, sabes o que é que estamos aqui a falar? Sabes qual é a média do valor do RSI em rabo de peixe? 200. Não, 86,01 euros. 86,01 euros. Eu pergunto a algum dos nossos espectadores quem é que está disponível a viver aos dias de hoje com 86,1 euros. São esses subsidiodependentes que vivem às nossas custas. Sabes qual é a média de idades? Ou melhor, sabes qual é a percentagem de subsidiodependentes, como eles dizem, no rabo de peixe abaixo dos 30 anos? Não sei. Desculpa, Paulo, dos 18 anos, é 30%. 30%. Estamos a falar de um subsídio que ali serve, efetivamente, para matar a fome de pessoas, Paulo. Nem é sequer tirar pessoas da pobreza. Mas já fala nisso, mas depois fala na corrupção também. E depois fala também na corrupção. Mais uma vez, nós todos concordaremos, qualquer cidadão de bem, qualquer partido, qualquer pessoa em casa, concorda com a importância do combate à corrupção. Não há ninguém que não... Mas só, Paulo, eu na outra vez já tivemos este debate aqui os dois, e eu vou voltá-lo a trazer aqui. Tudo bem, que não haja até, mas não achas que o facto da família do Carlos César estar em todo lado do que é o governo, isso moralmente não abre para essas suspeitas? Paulo, mais uma vez tens de concretizar isso, que a família do Carlos César está em todo lado que é no governo. Tanto quanto eu sei, não há sequer qualquer membro do governo regional dos Açores
que seja efetivamente familiar do Carlos César. Que é secretária. Não, eu vou-te explicar. Para sermos concretos quanto a isso, a única pessoa que é familiar do Carlos César, que faz política ativa nos Açores, é o filho dele, que é o líder da bancada parlamentar do PS. Mas sabes como é que ele faz a política? Foi eleito, apresentou-se a votos e os cidadãos... Mas o que eu te quero dizer, eu não estou a dizer que eles são, não é nada disso. O que eu quero dizer é que, há coisas que podem ser suspeitas logo. Se tu tiveres uma pessoa a trabalhar contigo de outro partido... Mas nós não podemos, mais uma vez, nós não podemos cair nessa demagogia de falar no limbo, porque assim dá para enlamear o nome de qualquer pessoa. Temos de ir aos casos concretos. Familiar direto do Carlos César a trabalhar no Governo Regional dos Açores, que nem é no Governo, é no Parlamento, é o filho, porque foi eleito. Apresentou-se a votos, foram os açorianos que o escolheram. Não foi nomeado para absolutamente nada. Era um beijo como é que alguém possa insinuar algum tipo de corrupção numa eleição, alguém quisesse um cargo porque foi eleito para tal. E eu acho que estamos a confundir aqui e a baralhar um bocadinho os temas. Nós estamos apenas a perguntar se nós achamos e vemos com bons olhos o maior partido da oposição, um partido fundador da nossa democracia, liderado por alguém que dizia que vinha dar um banho de ética à política, que faça um acordo com um partido que defende o que Chega defende e já agora que se identifique para si também estas bandeiras, como é da subsídio da dependência. Eu recordar-te-ia que no mesmo dia que o Rui Rio dá esta entrevista e em que assume finalmente o acordo que faz com o Chega e até assume algumas das bandeiras do Chega como sendo suas, o deputado André Ventura havia sido condenado por discriminar a comunidade cigana. Não, uma multa um bocadinho irrisória de 400 euros, mas a verdade é que o foi. Já não estamos só a falar de suposições, estamos a falar de uma instituição independente que analisou os comportamentos daquele deputado e que entendeu que os mesmos eram discriminatórios para uma minoria. É este tipo de liderança, este tipo de partido com o qual o PSD está a fazer um acordo. Paulo, eu lembro de dizer-te aqui, quando nós analisámos isto há 3 semanas, falámos deste tópico, eu recordo perfeitamente de dizer que eu achava que o eleitorado do PSD, uma parte significativa do eleitorado do PSD, que não se ia rever neste tipo de políticas e neste tipo de acordo. E a verdade é que se nós saiu hoje, exatamente hoje, uma sondagem, e as pessoas diriam, uma sondagem vale o que vale. É verdade, as sondagens estão... Põe o PSD a descer, o CDS... Exatamente. Mas põe o Chega a subir. Não, era aí que eu ia chegar, era exatamente aí que eu ia chegar. As sondagens muitas vezes erram, mas também não deixa de ser verdade. Se queremos ter um dado objetivo, científico, fora de eleições, são as sondagens. O resto é a tua opinião, é a minha opinião, cada um tem a sua. Temos que acreditar no que nos dizem as sondagens. E o que nos diz a sondagem é que o PS, desde outubro, que era quando era a última, nós estamos hoje em novembro ainda, baixa quase 4%, 3, qualquer coisa por cento. E vem para o mínimo histórico do PSD, 23%, abaixo até do resultado que tiveram nas legislativas de 2019. Consequência do quê, Paulo? Mas achas que poderá ser... Eu acho que sim, porque é o único dado novo que aconteceu. Estamos a falar de um espaço de tempo de tal forma curta. Aliás, a sondagem surge precisamente para avaliar o impacto, porque é o único facto político que aconteceu e a aprovação do orçamento agora. É o único facto político que aconteceu e a verdade é que o PSD parece altamente penalizado. E quem é que beneficia com este acordo, com esta legitimação, com esta, digamos, é mesmo isso, é uma legitimação, dizer que também são um partido como os outros, para usar a tua expressão, que são um partido como os outros, que são um partido que até podem fazer parte de uma solução do governo, diz, não integra o governo dos Açores, não, mas suporta parlamentarmente aquele governo, é o que permite ter maioria. É o Chega que só para 7,5 parece como a quarta força política e muito perto do Bloco de Esquerda a lutar pela terceira força política. Bom, parece-me que é um erro de facto histórico do Dr. Rui Rio, um erro histórico do PSD e que, enfim, não posso deixar de lamentar, enquanto democrata, não posso deixar de lamentar. Mas achas que o Rui Rio está a começar a perceber, porque a verdade é que há aqui uma mudança de discurso do Dr. Rui Rio. Ainda bem que me fizeste essa questão, porque há uma frase daquela entrevista que eu estava aqui a esquecer de referir que diz tudo. De alguém que vinha dar um banho de ética, que o poder nem era importante para ele, o que lhe interessava era o superior interesse do país, e até fazer-se justiça. O Dr. Rui Rio, durante esta pandemia, na fase inicial, teve uma postura muito louvável, recomendável, da matéria citado como exemplo a nível europeu, de colaboração institucional com o partido do poder, a bem do país. É verdade que ele acaba de dizer naquela entrevista a verdade, diz uma frase, que é que se não for assim o PS vai se eternizar no governo. Estão a entender? Se eu não faço um acordo com o André Ventura nunca vou ser poder. Afinal, onde é que estava essa ética, essa responsabilidade, esses interesses do país, acima de qualquer interesse partidário, acima do poder pelo poder? Ele acaba de deixar transparecer aquilo que o motiva neste acordo com o Chega, é porque ele vê que é um caminho para a chegada ao poder. Que é o efeito bumerangue, Paulo. Vocês também... Eu volto a dizer o mesmo, eu ouço esse argumento, já ouvi esse argumento várias vezes, tentar comparar um acordo com o Bloco com o PC, que são partidos importantíssimos na nossa democracia, sobretudo o PC, que fez um trabalho até de oposição, o PC, caramba, Paulo, é histórico. O PC é histórico, mas não está acima de
ninguém. Não estou a dizer que está acima, eu quero dizer o seguinte, primeiro o PC não defende medidas anticonstitucionais, não coloca em causa o nosso sistema político. O PC anda cá desde antes da Constituição. É um partido que merece todo o respeito. Desde antes da democracia, lutou a sério para que nós possamos todos agora estar aqui a viver em democracia, para que o Chega possa dizer as coisas que diz. O PC é um partido fundador da nossa democracia e que teve um papel decisivo mesmo, Paulo, não há outra forma de dizer, na nossa democracia. E o próprio Bloco de Esquerda, que é o partido mais recente, tu não conheces ao Bloco de Esquerda nenhuma medida de discriminação Porquê? Porque a ideologia deles é de esquerda. Mas não é tanta quanto a dignidade, não é mesmo, não estamos a falar de ideologia, estamos a falar de uma coisa, vamos esquecer a ideologia, vamos sentar-nos no básico. Nunca vi o Bloco de Esquerda a tentar, como uma coisa essencial para qualquer pessoa, nem é política, na vida, olha, Paulo, a tentar contra a dignidade da pessoa humana. Mas há uma coisa que eu te vou dizer, e isso é certo. Muitos não vêm cá para fora apoiarem o Chega, mas a verdade, a população, os comerciantes, as pessoas que andam a trabalhar com estas medidas todas e falta delas, e seja o que for, o partido Chega, as pessoas dizem que vão votar no Chega. Cada vez mais. E sabes porquê, Paulo? Porque se calhar vem-se no discurso. Vamos lá ver. Porque há coisas que não faz sentido, não é? Por exemplo, se quiseres falar na pandemia, já vamos falar dela, já vamos lá, não é? Vamos lá falar antecipar, podemos antecipar a questão da vacina da gripe. Eu, por exemplo, eu sou-te sincero, eu não me garanto, e apesar que eu acho que nós devemos confiar nas instituições, e sabes que eu sou uma das pessoas que nisso respeito muito a Direção-Geral de Saúde, e temos que confiar, isto não podemos andar aqui ao Deus dará. Mas a verdade é que, por exemplo, o meu pai quis tomar a vacina da gripe e não tinha, teve que ir comprar. Certo. Como é que se falha na gripe, que é uma vacina que já anda cá todos os anos, como é que o plano de vacinação para a Covid-19 vai resultar? E depois o que nós vemos é que a senhora Ministra diz uma coisa, e depois passados uns tempos diz outra coisa. E é isto que as pessoas estão a ficar cansadas. Vamos separar, disseste-me que acabaste de fazer aqui vamos a falar de Chega. Estou a passar a mensagem eu sei, das eu acredito pessoas que não. Eu acredito que sim, estás-me a dar aqui uma oportunidade de desconstruir também um bocadinho desse discurso. Primeira coisa, dizer que, repara, eu acabei de dizer que o PSD, a maioria das pessoas, o PSD, apesar de tudo, aparece com 23%. É mais do triplo da votação que o Chega tem nestas sondagens previsíveis. Eu estou a dizer que o eleitorado maioritário, felizmente, em Portugal, são pessoas democratas, moderadas, pessoas que gostam de estabilidade, gostam de responsabilidade e, apesar de tudo, apreciam, com todas as suas insuficiências, o sistema democrático que nós construímos, que é melhor que qualquer alternativa que nós conheçamos, pelo menos até agora. Isto para dizer o quê? Que não é a maioria das pessoas, felizmente, que se identificam com o Chega. Agora, não estou a dizer que é, mas que há muita gente a crescer. Agora que há muita gente, e também não caia no discurso, muita gente tem a tentação de identificar todas as pessoas que se revêem no Chega, ou pelo menos que mostram a sua disponibilidade para votar no Chega, como ou fascistas, ou como pessoas pouco instruídas. Eu não entro minimamente nesse discurso. Uma grande parte dos eleitores do Chega, até para que se perceba, uma grande parte dos eleitores do Chega também são do Alentejo. Sabes quem é que eles votavam normalmente? Era no Partido Comunista. As pessoas é que estão nas antípodas do fascismo. São pessoas que trabalharam, eu já disse isto relativamente ao Trump e funciona exatamente igual em Portugal. É só aquelas pessoas que trabalharam a vida toda e que não saem da cepa torta. Aquelas pessoas que sentem que o nosso atual sistema que não lhe dá resposta. Exatamente. E que sentem algumas vezes os grandes partidos, nomeadamente o meu, o PS e o PSD, que muitas vezes esquecem delas nos seus discursos, que não lhe dão respostas, que não têm em conta os seus anseios. No fundo, estão desiludidas, e há muitas delas justas, desilusões justas com os partidos políticos. Dou-te esta questão das medidas dos restaurantes. E é um caso aqui. O governo deitou cá para fora a dizer que os restaurantes que davam um apoio de 20%. Certo. Né? Ou dos cafés, seja, da restauração. Mas, por exemplo, tu sabes que a maior parte aqui das pessoas que têm uma confeitaria, que têm um café, não tem o negócio em nome de empresa, tem em nome de individual. E sabes quantas dessas pessoas têm direito? Que têm o seu negócio e está por conta individual. É uma empresa na mesma. Sabes? É uma unipessoal. É uma unipessoal. Mas bem. A questão é que depois esse apoio não parece que assim seja. Paulo. Tem que verificar isso. Mas podes verificar e podes trazer outra oportunidade de trazer desmentir aquilo que eu te estou a dizer. Tem que verificar se Por exemplo, digo-te aqui ao lado, que nós vamos tomar café, tu sabes muito bem onde, não interessa, o senhor tem a empresa em nome individual e não tem direito a nada. E são essas pequenas coisas. Não tenho, mais uma vez, eu posso dizer, por exemplo, na primeira leva de medidas não era assim, isso eu tenho a certeza. Mas agora é... Não te vou dizer porque não estou com essa informação. Já não dizendo, Paulo, não é justo os 20% serem de janeiro de 2020, porque não é justo. Vamos lá ver, nós podemos falar de todas as medidas da sua injustiça ou da sua justiça. Uma coisa que eu não consigo discutir é que é inegável que tomes que medidas tomares, vai haver uma parte dessas medidas que vai ser injusta. Há outra coisa que é inegável para que as pessoas percebam, a nossa República, o Estado português,
português é um Estado, infelizmente, ainda um Estado pobre, a nível europeu, comparativamente com as grandes potências europeias. Nós não temos recursos infinitos, nós não podemos, infelizmente, apoiar toda a gente ao mesmo tempo infinitamente. Eu lembro só o layoff tinha um custo para o Estado de 1,8 mil milhões de euros mensal, Paulo. Mensal. E a bazuca europeia ainda não chegou aqui nenhum tostão. E tu falas-me da restauração, mas é a hotelaria, mas depois todos os setores que estão associados e ligados, os fornecedores da restauração, os fornecedores da hotelaria, mas também os cabeleireiros, os comerciantes, todas as pessoas, de uma maneira geral, todas as pessoas que têm porta aberta, como se diz em bom português, que têm um negócio, estão a sentir dificuldades económicas extremas nesta altura, o setor cultural. E todas essas pessoas terão, com certeza, legítimas aspirações, legítimas reivindicações. Agora, eu acho que também não é possível, e estou a dizer isto muito objetivamente, não é porque não haja vontade de tomar o Estado português poder socorrer toda a gente. Agora, eu acho que nós não tenho certeza, nós não temos recursos económicos que nos permitam socorrer todas essas pessoas ao mesmo tempo. E não acho, sinceramente, acho que pode contribuir para o aumento da votação não chega nas sondagens, mas não acho que sequer que este 7,5% que chega aparece agora que seja só uma consequência da pandemia. Não acho mesmo. Este sentimento de insatisfação é uma coisa que já vem infelizmente de trás. Aliás, o André Ventura foi a votos em 2019 e foi eleito muito antes de nós sabermos sequer que existia a pandemia. Já havia sondagens antes da pandemia que o davam a crescer em termos eleitorais. Eu acho que, para concluir, eu acho que e a responsabilidade dos grandes partidos não é só, eu acho que deve combater as medidas que não são democráticas, nomeadamente as medidas que atentam com a dignidade da pessoa humana, têm que ser mesmo combatidas e bloqueadas, mas acho que nós temos que fazer também um exercício de autoanálise. Nós, quando digo nós, digo os partidos tradicionais da democracia portuguesa, devem fazer um exercício também de autoanálise e perceber porque é que há uma percentagem já significativa da nossa população que se revê nesse voto de protesto. Porque essas pessoas também não confiam muito no PSD. O que se falta aqui são as pessoas estão a ficar fartas dos partidos do sistema. Porque chega a ponto que as pessoas cansam-se, não é? Não, as pessoas e isso que se passa nos Estados Unidos. Paulo, nos Estados Unidos o Trump perdeu só por um simples facto. Sabes porquê? Não sabes? O Trump, não sei se porque é que ele perdeu? Porque é que foi ele a gestão perdeu? da pandemia foi desastrosa. Isso não temos a certeza. Porque, olha, para aquilo que eu digo, se ele não tivesse a pandemia, o Trump ganhava. Primeiro não há nenhuma certeza disso. Eu também acho que o prejudicou altamente, porque eu dizia aqui que se houvesse um manual de como não gerir a pandemia, ele cumpriu na íntegra. Exatamente. Mas o que eu estava a dizer, o Trump é candidato para um dos grandes partidos da democracia americana, que é o Partido Republicano. Ele não foi um partido mas o discurso dele era um bocadinho diferente. Era um discurso, claro, era um discurso fora da caixa. Mas estávamos a falar de alguém em produto do sistema, um milionário, quer dizer, alguém que veio completamente dentro do sistema e que está dentro de um dos grandes partidos do sistema americano. Mais uma vez, não te deixes contaminar pelo discurso de que a maioria do povo português que é contra o nosso sistema democrático atual. Não há nenhum dado. Eu não contamino nada, eu digo que é a realidade das coisas. Não é a realidade, Paulo, não é a realidade. O único dado objetivo que nós temos, mais uma vez, temos dois. Temos um muito recente de 2019 que diz-nos que os grandes partidos da nossa democracia continuam a valer mais de 60% juntos das pessoas que vão efetivamente votar. Temos esta sondagem de hoje que nos diz que os grandes partidos da nossa democracia continuam a valer mais de 60%. Mais de 60%. Paulo, a maioria das pessoas, é como eu te digo, a maioria das pessoas, com todas as insuficiências, eu não estou a dizer que nós vivemos num mundo cor-de-rosa, que isto é um cenário cor-de-rosa, com todas as insuficiências, a maioria das pessoas ainda se revêem, felizmente, no nosso sistema democrático. E eu não estou a dizer, mais uma vez, eu não caio na tentação de dizer que todos os eleitores do Chega que são isto ou que são aquilo, fazer quase uma... Mas tu não concordas comigo a dizer que a imagem e por tudo e mais uma coisa, do nosso primeiro-ministro começa a ficar desgastado? Não, Paulo, eu concordo contigo numa coisa, é que, primeiro, o PS até sobe nesta eleição, mas eu vou concordar contigo numa imagem de fundo, qualquer governante de qualquer país, a nível europeu, a nível mundial, que esteja à frente do país numa situação de tanta dificuldade, como é a situação que nós atualmente estamos a viver, de pandemia, de incerteza, de que tu disseste bem ainda hoje dizer uma coisa e amanhã dizer outra. Sabes porquê? A própria ciência não... Mas olha, há uma entrevista que eu tenho e eu posso retornar com um especialista de comunicação. Certo. Em março. Certo. Que ele já alertava que este tipo de comunicação, se não fosse uma comunicação assertiva... Paulo, pois, claro, isso é óbvio, mas isso é uma lapalice, é um grande lapalice. Mas sabes o que eu estou a dizer? É que esse especialista é português, não é? Mas não há nenhum governo no mundo, porque isso era que eu consigo ter uma linguagem que nunca ande para trás, ou seja, que seja sempre coerente, assertiva, que siga um fio condutor. Decisor político, tem que ter dados objetivos, científicos, seguros, firmes, que me permitam ter esse discurso. Ora, quando eu tenho a Organização Mundial de Saúde, numa primeira fase, a dizer-me que o uso de máscara não é recomendado, de forma generalizada, não eram os políticos que diziam, eram os técnicos que diziam. Não era recomendada. Eu, decisor político, com base na informação científica da altura, digo que não é recomendável.
Passado 6 meses, 7 meses, não sei quanto tempo é que demorou, mas foi uns meses. O parecer médico, o parecer científico já é diferente. Como é que eu, decisor político, posso ter essa coerência? E as pessoas ficam desgastadas, cansadas. E com razão. Ora, o que eu te quero dizer é que esteja quem estiver à frente de um governo, numa circunstâncias destas, acaba por ficar com a sua imagem desgastada. É muito difícil, Paulo. E eu vou dizer mais, à medida que a crise económica, porque ela já está aí, e infelizmente ela não vai, nos próximos meses, pelo menos, ela não vai abrandar. Oxalá com a chegada do bazuca europeia, quando conseguimos agora também acabar com este imbróglio do veto da Polónia e da Hungria. Também havemos conseguido dar a volta a isso, tenho a certeza disso, que esse dinheiro pode chegar à nossa economia e nos ajuda a recuperar o mais rapidamente possível. Mas não podemos enganar as pessoas e negar que os próximos meses vão ser meses mesmo muito difíceis. Meses ou ano. É claro, as pessoas que estão em casa, que estão afetadas por esta pandemia, têm as suas liberdades diminuídas, os seus contactos sociais, os seus afetos, tudo altamente limitado. Ainda somas a isso uma crise económica, as pessoas vão ficar revoltadas, vão ficar insatisfeitas e a tendência natural dessas pessoas é reclamar com quem? Pois, ou contar baterias a quem? É quem está a decidir. Por isso, a resposta à tua pergunta é, infelizmente, independentemente do mérito das medidas que se tomem, a tendência é que as pessoas que estão a liderar sejam desgastadas, mas o que não quer dizer que também seja para sempre. Se nós voltarmos a recuperar, se conseguimos finalmente trabalhar este facto, a economia hoje, mesmo o PIB, dava uma recuperação de cerca de 13%. Saiu hoje uma notícia que neste trimestre temos uma recuperação de cerca de 13%. Se nós conseguimos ter uma recuperação também rápida, naturalmente também quem está a liderar, quem conseguir sair desta pandemia, também vai colher os méritos disso. Vamos passar já para o segundo, porque já gastamos muito tempo. Gastamos muito neste, que é a votação do Orçamento de Estado para 2021. Não, Paulo, eu queria falar disso porque foi a semana passada a votação, acho que não houve nenhuma surpresa maior, repetiu-se a votação que já tinha acontecido na generalidade. Eu diria que o maior dado de registro desta votação é a confirmação do fim oficial da geringonça com o voto contra do Bloco de Esquerda, que eu lamento, acho sinceramente que uma grande parte dos eleitores que votaram no Bloco de Esquerda em 2019 votaram precisamente com este compromisso de se fazer uma maioria de esquerda, de responsabilizar mais o Bloco de Esquerda, não ser só um partido de oposição e de protesto, mas de contributo para uma solução governativa que as pessoas que tiveram satisfação, gostaram dela de 2015 a 2019 e pronto, eu registro com desilusão este voto do Bloco, até porque era um orçamento de progresso. E também quero registrar deste orçamento, lá está, a deriva do Dr. Rui Rio para o campo do populismo, com aquela questão do novo banco. Repara bem, Paulo, o Estado português tem que se comportar como uma pessoa de bem, uma pessoa que honra os seus contratos, e depois aqueles argumentos que eles usam, não metemos nem mais um tostão no novo banco. Isso é uma coisa, qualquer pessoa fica satisfeita. Ouvir isso, é fácil, é um discurso popular. O problema é que tens que ser responsável. O Estado português, bem ou mal, não é, agora já não estamos nessa fase, bem ou mal assinou um contrato. E o contrato tem que ser cumprido na íntegra. Um contrato que ainda por cima foi supervisionado, teve a concordância da Comissão Europeia, Paulo. Quando dizem, o contrato é opaco, ninguém o conhece, não estamos a falar de um contrato que foi feito, digamos, de bom de escada, um contrato que tem a chancela das mais altas instituições a nível europeu que responsabilizam grandemente o Estado português. E a votação que aconteceu contra o novo banco, que impede a transferência do Fundo de Resolução, coloca em causa a segurança do sistema bancário, mas também a credibilidade do Estado português a nível internacional. E como tu sabes, uma das grandes consequências da crise que nós estávamos a viver era o facto de nós não nos conseguimos financiar. Tínhamos juros da dívida portuguesa altíssimos, o Estado não se conseguia financiar. E isto tem, obviamente, leituras. Isto é, obviamente, assistido a nível internacional. Aliás, a própria Comissão Europeia imediatamente entrou em contato com o nosso governo para perceber o que se tinha passado. Eu não posso criticar o Bloco nesta medida, porque o Bloco foi sempre coerente ao longo do tempo quanto à posição deles quanto ao novo banco. O que me surpreende grandemente, mas grandemente mesmo, é a posição do PSD, o partido da responsabilidade, das contas certas, de honrar os compromissos, e que de repente aparece nesta deriva, que lá está, que bate certo, infelizmente, com o que ele vem dizendo. Mas pronto. O Congresso do PCP realizou-se. O Congresso do PCP realizou-se. O Jerónimo tem razão. Ele faz, quer e posse e manda. Paulo, isso era uma primeira discussão, porque depois as pessoas inventam conceitos que o PC fazia ao Congresso, porque era em troca da sua votação eu sinceramente, como cidadão, também acho. Porque achas mal, e eu vou dizer porque se calhar acho mal. Se calhar não se explica bem às pessoas, mas o PS mesmo quisesse, o governo mesmo quisesse, não faz sentido nenhum. Legalmente, eu não estou a discutir. Mas não achas que, por exemplo, tudo bem, Paulo, a lei é essa, mas não achas que... Claro, mas deixa-me acabar, eu vou dizer exatamente isso. Estou a perguntar do ponto de vista legal, se o governo podia fazer alguma coisa para impedir o Congresso do PCP. Legal é uma não podia.
podia. Depois, eu até fiquei um bocadinho assustado porque ouvi alguns constitucionalistas dizer uma coisa. Não pode, muda-se a lei. Não, isso não pode ser também assim. Não, muda-se a lei. Como se a lei não fosse geral e abstrata. Não, e nós íamos fazer uma lei. Repara bem o que é que estavam a propor. Mas houve muita gente a escrever isso. Houve muita gente a escrever. Nós íamos fazer uma lei à medida. Isso abria-se uma caixa de Pandora. Para um caso concreto, não é inconstitucional. Isso é uma regra básica. A lei é geral e abstrata. Isso não faz sentido nenhum. Tu não legislas para uma situação em concreto, que não te dá jeito, agora vamos lá mudar, ainda por cima da liberdade política. Parece uma coisa absurda. Outra coisa, agora vamos sair do campo da legalidade. E vamos perguntar o que é que eu faria se fosse. Moralidade. Se fosse eu um militante, não era um militante, mas se fosse. Aliás, eles tiveram também reação nesta sondagem, o PCP desceu. Claro, se fosse um decisor o Bloco, com o voto contra o Orçamento de Estado, também desce significativamente. Mas se fosse um decisor do PCP, é evidente que eu não fazia este congresso agora, é evidente que não, porque há sempre algum risco. O PC tem uma coisa que nisso bate qualquer partido, inclusive o meu, qualquer partido, que é a organização, eles são hiperdisciplinados, são-no. Mas a verdade é que é hiperdisciplinado dentro do espaço do congresso, onde tu consegues controlar os 2 metros, quem é que senta, o uso de máscara, mas as pessoas têm que se deslocar para lá. Para o congresso, tu não sabes se vão de autocarro, se vão nos carros, se vão a cumprir, se param numa estação de serviço e convivem. Podes achar que consegues, mas a verdade é que ninguém sabe. A pergunta que se deve fazer é: pode, em abstrato, haver um aumento do risco pandémico com a realização do Congresso? Acho que ninguém pode dizer que não. E outra pergunta que eu acho que eu, enquanto... Aliás, nós vimos até o Jerónimo de Sousa no último discurso com lenços de papel, a tossir. Não, oxalá que não. Mas vimos, isso é nítido. Vimos isso, não é? Estar só cansada, é uma pessoa que já tem alguma idade. Sim, mas também há os especialistas que dizem que quando nós temos esse tipo de sintomas que nem trabalhar devemos ir. Pois, é o que eu estou a dizer. Eu volto a dizer o que eu faria. E depois outra avaliação que eu acho que o PC, que era muito bom há uns anos a fazer e excessivamente bem perdendo, que era interpretar o sentido da população. Eu pergunto se há algum português, até inclusive eleitores do PC, se há algum português que acha que neste momento que a realização daquele congresso que é uma coisa positiva. Eu acho que não, acho difícil, acho que há uma má interpretação do PC daquele que é o sentimento da população. Há também, e não vão negá-lo, uma vontade de aproveitamento político de algumas forças, nomeadamente do Chega, para criticar e para utilizar o PC como algo. Quando os povos fizeram um congresso e que nós todos vimos as imagens, mas isso continua. Eu disse exatamente isso, olha o que eu acabei de me dizer. A generalidade da população, inclusive, eu estou convencido disso, inclusive eleitores do PC, não se revêem na realização do congresso. Acho que é um erro político. Agora, estou a dizer que há uma percentagem da população, não são essa, que também aproveita para fazer combate político ao PC, precisamente porque eles deram o flanco e se puseram a jeito para que isso acontecesse. Por isso, mais uma vez, do ponto de vista legal, nada impedia. Do ponto de vista político, eu acho que o PCP devia ter tido outro cuidado. Fico até surpreendido, porque o PCP era muito bom a interpretar, como eu digo mais uma vez, os anseios e o sentido da população, e neste momento acho que há um desfazamento. Eles podem realizar, nós não podemos nada legalmente travar esse certo. Mas eu aconselhava o PCP a não fazê-lo. Mas estás-te a imiscuir na vida interna de um partido. Eu acho que não deves fazer. Acho que o PC devia ter tomado essa decisão, devia ter tomado essa análise. Sei que eles cumpriram com as regras da DGS, sei que houve troca de documentação, de correspondência, no sentido de afinar as regras de segurança, mas é como eu digo mais uma vez, acho que ninguém pode objetivamente dizer que o facto do Congresso se realizar, mesmo com todo o respeito que eu tenho a certeza que houve, que não aumenta o risco de contágio. Pronto, devia ter sido adiado. Passamos já para o processo do hidrogênio, onde o secretário de Estado e o ministro... Certo. Paulo, eu já estou farto de falar disto aqui, mas vou falar sempre que isto continuar a acontecer, eu vou continuar a falar, porque eu acho que isto é o maior perigo para a nossa democracia, muito mais do que o Chega, o maior perigo para a nossa democracia é esta cooperação que não há maneira de cessar entre Ministério Público e jornais, ou quem seja, dentro da investigação. O que é que eu quero dizer com isto? É que, mais uma vez, temos repara bem como é que isto acontece, uma denúncia anónima, não responsabiliza ninguém, ou seja, eu aqui, tu, estamos aqui no estúdio, onde nós se lembra, pega aqui num portátil, temos que ter ao mínimo de um conhecimento de direito, fazer conhecimento também do processo que estamos a falar, fazemos uma série de insinuações e enviamos para o Ministério Público. O Ministério Público recebe uma denúncia anónima. Se ela tiver um mínimo de credibilidade, tem que investigar, tem que abrir um inquérito e fazer a sua investigação. A seguir tem um jornalista a quem a pessoa que faz a denúncia anónima filtra a entrada do processo em tribunal, liga para lá e o Ministério Público é obrigado a confirmar a existência do inquérito. E eu pego nisto e faço uma capa de um jornal. E com isto lanço as maiores suspeições sobre o nome de duas pessoas que não são nada, não são arguidos, não são nada neste momento no processo. Bom, eu pergunto se isto é uma forma séria, de fazer investigação em Portugal, desde logo. Isso não deve ser feita por polícia.
política. Exatamente, Paulo, e mesmo também vou dizer uma coisa, mesmo do ponto de vista jornalístico, não me parece que seja uma forma séria de fazer notícias, porque, repara, se é assim, tu se quiseres fazer uma capa pouco positiva sobre qualquer pessoa, é fácil de fazer o processo. Mas começas a utilizar o Ministério Público e as forças de segurança para fazer combate político, Paulo. Eu acho que não há coisa mais já para a nossa democracia do que isto, e eles nem sequer têm a oportunidade de defender, porque não sabiam da existência sequer de qualquer investigação, nunca foram contactados para absolutamente nada, não lhes são dados a conhecer factos absolutamente nenhuns. E tu fazes uma capa com isto tem leituras políticas, tem consequências para a tua imagem, para a tua reputação, para a tua vida familiar. Eu gostava mesmo, sinceramente, que se começasse a investigar a sério este tipo de fugas e deste método de fazer... Ter mais alguma não tem consequência nenhuma. Não tem consequência nenhuma. Pode prejudicar as pessoas. Muito bem. Evolução da pandemia, nós já falámos... A evolução da pandemia já fomos falando. Vou falar só de uma forma muito, muito resumida. Foi prorrogado o estado de emergência. Eu reconheço esse cansaço acumulado de toda a população, que é normal, estamos há praticamente um ano a viver com estas restrições todas. Agora, é inegável que continua a ser muito importante, eu diria extremamente importante, que todos nós possamos cumprir com as regras de segurança, com todas as incoerências que tem havido, que são inevitáveis, como eu já dizia, mas há coisas que nós temos como assentos e que são verdadeiramente decisivas, que é desinfetar as mãos, a regra dos 2 metros, o uso de máscara, que são coisas que estão ao alcance de qualquer um de nós. E o recolher obrigatório. Recolher obrigatório, é o que eu estou a dizer, por muito que nós estejamos cansados, que estejamos desgastados, que estejamos até quase chateados com esta situação, a verdade é que ela está aí, não depende dos nossos humores, ela existe, não é em Portugal, é por todo o mundo, e nós temos que continuar a dar-lhes combate, até porque há algumas boas notícias, há uma luz pelo menos ao fundo do túnel, que são as vacinas que estão aí a chegar, com depois a sua própria chegada, nós esperámos, e aí tu há pouco tocavas nesse assunto, eu quero acreditar, ontem perguntavam à sua Ministra da Saúde numa entrevista se ela estava preocupada com a possibilidade da questão logística, no fundo não dá resposta. Ela disse que tinha 0% de preocupação, que estava a tratar do processo, já tinha uma task force. Mas é o que eu estou a dizer, é por isso que eu estou a dizer, mais uma vez, e se isso assim não for, cá estaremos também para tirar as devidas ilações. Agora, é mesmo muito importante, vai ser uma tarefa dantesca, atenção. Vamos ter que fazer chegar... Mas não só para Portugal. Não só para Portugal, para todos os países, e vai estar até em competição, repara bem nisso, isto não há que se o dizer, porque aconteceu na altura com os EPIs, com os materiais de proteção individual, aconteceu isso, de tu tens fornecimentos, material contratado e outros países comprarem. Por isso que eu espero que também, mesmo a nível europeu, que haja esta organização e solidariedade e esforço conjunto para que nós possamos dar resposta, enfim. Muito bem, no subir e desce, portanto começámos por subir, Vítor Oliveira, um treinador muito conceituado de futebol português, uma pessoa simples, humilde, exatamente, mas com muita sabedoria. Muita sabedoria, pode, claro, obviamente, endereçar os pêsames à família, uma enorme perda para o futebol português, e uma enorme perda, como tu acabaste de dizer bem, também para a humanidade, que era um excelente ser humano acima de tudo. Era alguém que, repara, nunca treinou um grande, mas se calhar era do top 5 dos treinadores portugues com maior notoriedade, com maior reconhecimento e com maior estima. Aliás, isto foi perfeitamente visível ao longo deste dia. Com a estima por toda a gente, foi alguém que conseguiu 11 subidas de divisão. Foi que eu dizia, era o rei dos pequenos, era o rei das subidas, mas um herói para os pequenos e que deu alegrias a muitos cantos de Portugal, e foi sempre alguém, era o que eu diria, muitas vezes não só no mundo do desporto, mas no mundo em geral, há muita gente que anda aí em bicos de pés, e o Vítor Oliveira deixou sempre que fosse o trabalho dele a falar, foi sempre muito coerente, é alguém que foi sempre muito afável, que deixou amizade, simpatia e saudade em todo o lado por onde passou, e é realmente uma grande perda. Acho que ainda tinha muito para oferecer ao futebol português. Alguém de 67 anos hoje em dia é uma pessoa considerada jovem, basta ver se tens treinadores no ativo com muito mais idade do que essa. Olha, o teu treinador, o teu clube. O Jorge Jesus, não sei se tem mais, mas não, tem mais já, pronto. Tem o Lucesco no Dinamo de Kiev, por exemplo, tem 74, salvo erro, anos. Hoje em dia, 67 anos, ainda é uma pessoa considerada ativa, forte. Infelizmente, a vida foi traiçoeira com ele, mas pronto, quero deixar registro disso, deixará certamente muita saudade, mas deixa também um legado e não será esquecido certamente no futebol português. Aliás, a Liga já lhe fez essa justa homenagem, que é o prémio de melhor treinador do mês e do ano, passa a ser o prémio Vítor Oliveira. Eu acho que é uma excelente medida também, um reconhecimento importante e merecido. Mais uma vez, pões a descer António de Sousa. Bem, dito assim, mais uma vez, é a segunda vez.
Há mais de um ano que eu já aqui faço programas, já te expliquei que não me dá qualquer especial alegria, nem retiro especial prazer. Mais uma vez, não é? Especial prazer, e sim, é a segunda vez, exato. É a segunda vez que colocas. Coloca a descer porque saiu o anuário financeiro elaborado pela Ordem dos Contabilistas sobre os municípios portugueses, e no fundo vem dar corpo àquilo que a Degal já vem dizendo ao longo de vários meses, e que o Dr. António de Sousa, em sede da Assembleia Municipal, dizia que era um erro da Degal. É mais uma entidade independente a pronunciar-se sobre a situação financeira da Câmara Municipal de Penafiel e a dizer exatamente o mesmo, que é que somos a quinta pior autarquia do país, das 308 países, em matéria de pagamentos a fornecedores. O que é que isto quer dizer? Porque às vezes isto é uma linguagem um bocadinho mais técnica e não chega às pessoas. Isto quer dizer é que eu sou uma empresa de construção civil, sou ex-contratado pela Câmara para a realização de uma obra, por exemplo, numa escola. Eu faço a obra, a concluo, passo a minha faturazinha ao dia de hoje e, em média, recebo daqui a 278 dias. E agora eu pergunto às pessoas lá em casa e aos empresários e aos trabalhadores, quem é que vive com pagamentos a 278 dias? Ou seja, eu trabalho, acabo o meu trabalho, demoro quase um ano a receber dinheiro, quando eu tenho as minhas contas mensais para pagar aos meus trabalhadores, aos meos fornecedores, a água, a luz, todas as contas que as pessoas conhecem. E é como agravante, que a maioria das empresas, isso bem, eu acho uma boa política, a maioria das empresas que trabalham com a Câmara Municipal de Penafiel têm sede aqui no nosso Conselho, são empresas do nosso Conselho, logo, na sua maioria também empregam trabalhadores do nosso Conselho, e nós, com esta política municipal, estamos obviamente a colocar em risco os postos de trabalho, desde logo a solvência das próprias empresas, mas também os postos de trabalho dos penafilenses. E se tu me dissesse assim, mas isto é uma coisa de agora, estamos a ver uma situação difícil. Primeiro, este relatório é de 2019, né? É antes da pandemia. E depois, isto é recorrente, Paulo. Tu, se fores ver os últimos 5 anos da Câmara, mais para cima, mais para baixo, mas está sempre no top 10 das piores autarquias a nível nacional. Eu não percebo, e não há um plano. Quando o Partido Socialista, em sede da Assembleia Municipal, da reunião de variação, nas sedes próprias fazer oposição, inquer a Câmara Municipal sobre o prazo médio de pagamentos aos fornecedores e sobre uma coisa que parece-me razoável, qual é o plano para inverter esta situação? O que recebe ao outro lado é uma negação da existência deste problema. Repara, não é o PS que diz que ele existe, é a Direção-Geral das Autarquias Locais e agora a Ordem dos Contabilistas. Acho que, tanto quanto se sabe, são entidades completamente independentes que não têm prazer nenhum em estar a apontar a Câmara Municipal de Penafiel como um dos maiores devedores. Bom, diz outras coisas, nomeadamente quanto à capacidade de execução orçamental da Câmara Municipal, que é recorrente, fica sempre ou nos 50% ou abaixo de 50%. O que é que isto significa? Normalmente a Câmara Municipal tem um orçamento muito próximo dos 80 milhões de euros, nos 72, 80, 88, anda sempre aí dentro dessa margem. E na verdade só consegue executar metade. É como uma empresa ter um orçamento de, sei lá, de 200 mil euros para executar e não consegue executar, metade daquele orçamento fica por executar. Sabe o que é que significa? Ficam obras por fazer no nosso Conselho, associações por socorrer, enfim, é uma coisa, e mais uma vez, tu ias dizer, foi uma coisa deste ano, foi uma coisa do outro ano, não, é mais uma vez uma situação recorrente, acontece todos os anos, acontece bem sendo alertada a Câmara Municipal de Penafiel sobre isto há anos a fio, e não há qualquer inversão de rumo, e não há, Paulo, mais já para mim, é que não há sequer um plano. Quando perguntas qual é o plano, tu conheces algum plano da Câmara Municipal de Penafiel para inverter esta situação? Foi alguma vez apresentado, é público, foi discutido? É uma coisa difícil de compreender. Bom, e depois, qual é a consequência disto? Perguntamos nós para os penafilenses. Olhamos à volta e vemos municípios a assumir uma posição de liderança no combate a esta pandemia, nomeadamente com medidas próprias, usando o seu próprio orçamento em complemento das medidas governamentais para socorrer a sua população. Balongo, Paredes, são inúmeros os municípios que estão a adotar medidas. Penafiel, praticamente desde março, quando anunciou aquele plano de auxílio à nossa população, que não está quantificado, continuamos sem saber quantas empresas é que foram ajudadas, continuamos sem saber qual é o montante global desse apoio, não sabemos nada. Sabemos que foi anunciado, veio para a comunicação social, concretização do mesmo não sabemos nada. Perguntarás, o PS fez alguma coisa para fazer? Fez. O PS apresentou vários requerimentos em sede de Câmara Municipal, em sede da Assembleia Municipal, no sentido de perceber isso. Até hoje continuamos a aguardar a resposta, Paulo. Eu acho que os penafilenses que merecem uma autarquia capacitada financeiramente para lhes dar resposta em todas as circunstâncias. Mas também os penafilenses vão ter uma oportunidade agora em outubro. Ou pensou que em outubro de 2021. A partir assim ainda não estão marcadas, mas tudo indica que será em outubro de 2021. Olha que eu depois, se um dia o PS também for governo, voltar aqui a perguntar-te e a tirar-te as satisfações, porque é que isso não vai fazer. Eu volto a dizer mesmo uma coisa, eu não defendo, acho que ninguém defende no PS, pelo menos na atual liderança, a crítica pela crítica. É sempre a crítica num sentido legítimo,
construtivo, porque faz parte do mandato. O PS tem 4 vereadores e tem os representantes ainda não há candidato. na Assembleia Municipal. Isso haverá na altura própria, Paulo. Estou a dizer que o papel... Fala-se que é o Paulo Araújo Correia, ninguém sabe quem é o Paulo Araújo Correia, ou melhor, agora começam a saber quem é o Paulo Araújo Correia. O papel da oposição, Paulo, é também fiscalizar a ação do Executivo. Não é também, é uma das principais. Também é apresentar propostas, mas também é fiscalizar a ação do Executivo e fazer as críticas quando elas são legítimas. E aqui parece-me um caso indiscutível de que as mesmas são legítimas, Paulo. Vamos ver se o Paulo Araújo Correia fala-se que é o candidato, não é? Se fosse por tua vontade, já estava a ir à rua há muito tempo. Eu fico sempre muito satisfeito por todos os nossos comentadores reconhecerem a qualidade que têm no novo canal. Obviamente que eu, na parte das eleições autárquicas, não apoio, não deves compreender. Como é lógico, nem é o teu papel. E mais, ao Paulo, eu não voto aqui, não voto em Paredes, não voto em Penafiel, não voto em Patos Ferreira, voto sim, mas não deixes de registar a tua estima e a tua simpatia. Isso não deixes de ter registado. Tenho, e é público, Paulo, que se um dia fores o candidato, desejo-te a maior sorte, e obviamente que não vou mentir que ficaria feliz de ser aqui uma pessoa, seja o Paulo Araújo, seja o Zé Carmo, seja o António Cunha, seja o Paulo Ferri. Acredito que sim. Não, mas para que não fique numa má interpretação, eu estou aqui apenas na qualidade de comentador, como ela está, acho que é importante dizer. E toda a gente sabe que se o ver algum dia for candidato, se for assumido, vão ter que sair e deixar este lugar para o comentador isento. Até lá, sim. Agora, as perguntas são como são, nós não podemos deixar de ser quem são. Eu acho que a autarquia de Penafiel, já tu sabes muito bem, foi e será, ou melhor, foi e está a ser muito bem gerida pelo António de Sousa, é a minha opinião. É a tua opinião. É a minha opinião. Agora, se me perguntas se tu fores candidato, obviamente que eu passar ali na Rotunda das Pedras e ver o Paulo Araújo Correia, o meu comentador de há 2 anos, é inegável que eu vou ficar satisfeito que tu vais para a frente. O PS apresentará o seu candidato em tempo próprio, Paulo. É em março? Vamos ver, em tempo próprio. Tem que ser, é mais cedo. Não tem que ser, começa a ser o que é normal, eu volto a dizer o mesmo. Tu se olhares à volta do Conselho, porque as pessoas, é normal, estamos a um ano praticamente das eleições e há essa expectativa em todas as pessoas, mas para nem sequer o António de Sousa já anunciou, o doutor António de Sousa anunciou que é candidato. É expectável, seria uma surpresa se não fosse. E também o Paulo Ferrinho poderá ser também um dos nomes ia dizer, do PS. Não, do PS não, agora, se ele tiver esse desejo e essa vontade, mas não será pelo PS. Não será, isso aí. Não, pelo PS não será de certeza, não está sequer em cima da mesa essa questão, não é? Agora, se ele quiser ser candidato, terá toda a legitimidade para o fazer, no projeto que ele entender que deve ser o seu. Não, mas nós queríamos saber, e há muita especulação, é se o Paulo Ferrinho irá ou não pelo PS. Mas tu já não, pelo PS não, nem percebo muito bem essa, com toda a franqueza, não percebo muito bem essa especulação. Quer dizer, não é sequer uma pessoa próxima da atual liderança, não tem intervenção ativa no partido. Não é apesar que vocês não se bem. Não, é isso que eu estou a dizer. E há aqui uma coisa não tem nada a ver, não estamos aqui a falar de política. As pessoas pensam que às vezes é tudo não tem que ser chateado, nem inimigos, nem nada disso. E eu sei que tens uma boa relação com o Paulo Ferrinho. Com ele, agora estás-me a fazer uma pergunta concreta se faria sentido ser candidato pelo PS. É evidente que não, porque não há sequer esse percurso ao longo dos últimos 4 anos. Foi mandatário do André Foi em 2013, Paulo, é verdade, mas já estamos há mais de 7 anos de. Pronto, fica aqui a dúvida do membro da direção do PS a conceder que o Paulo Ferrinho. Não, nem completamente dizer, estou a dizer sou eu que estou a ser mauzinho. Quem compete fazer essa pergunta será sempre o partido. Agora posso dizer que estás-me a perguntar a minha opinião. Eu estou a dizer a minha opinião que isso não faz sentido nenhum. Não há sequer essa, digamos, essa equação. Nem sequer é uma coisa que seja a ser ponderada pelo PS. Nós temos muito respeito pelo Paulo Ferrinho. Aliás, muito pessoal, tenho estima pessoal por ele. Visto agora, até o convidado dele foi o José Luís Carneiro, secretário adjunto do PS, que fez-nos aqui uma prestação. Até lançou um desafio, que é isso que eu agora vou convidar todos os deputados para fazermos um debate quanto a isso. Paulo, fica por aqui. Senão não vamos ficávamos aqui já temos aqui quase uma hora, não? Já temos quase uma hora. Tenho ali o Cristiano a dizer que as pilhas estão a ficar a acabar. Muito obrigado, espero voltar a ver-te aqui para a semana. Foi o Virar à Esquerda com Paulo Araújo Correia, onde traz assuntos nacionais, mas também regionais. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.